Caule, meia do Bahia, faz análise do Palmeiras antes de duelo pelo Brasileirão. Meia já foi cotado no Verdão e hoje é titular da equipe baiana. Confronto equilibrado. O Palmeiras volta a campo neste domingo 7, contra o Bahia, às 18h30, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O time comandado por Abel Ferreira segue em busca da liderança do torneio. A equipe baiana está perto do Alviverde na tabela e vem crescendo sob o investimento do Grupo City e o comando de Rogério Ceni. Um dos jogadores do elenco é o meia Caule. O jogador, que já foi cotado no Palmeiras e é titular absoluto da equipe baiana, falou sobre o duelo diante do Verdão e analisou o duelo, que promete ser de fortes emoções em São Paulo. Análise feita. É um jogo muito difícil. A gente sabe que é um adversário de altíssimo nível, mas a gente vai ter que manter a mesma competitividade, o mesmo foco que estamos tendo nos últimos jogos, porque até agora a gente vem competindo bem com todos os times, até os que são sempre os favoritos, disse. Não vemos tendo muitos bons resultados fora de casa, mas a gente está ciente disso e a gente vai lá para vencer esse jogo totalmente confiante, finalizou o jogador do Bahia. Nesta temporada, Caule soma 34 jogos, com 6 gols marcados e 6 assistências, sendo um dos principais jogadores da equipe rival do Palmeiras neste domingo. Interesse antigo. Vale destacar que o meia já foi ligado ao Palmeiras nas últimas janelas de transferências. No final de 2023, a diretoria foi atrás de Caule, mas não conseguiu a contratação, já que o Bahia fez jogo duro pela liberação do jogador. Sendo sincero, estou um pouco por fora. Essa parte está mais pelos meus empresários, que estão fazendo o necessário. Estão com eles em contato. Mas eu estou um pouco por fora, disse ele na ocasião. História não pode ser apagada. Zé Roberto homenageia Paulo Nobre em festividade. Assista. Ex-lateral, símbolo da retomada do Palmeiras, presenteou o ex-presidente durante suas comemorações. Marcou uma geração. Zé Roberto foi um enorme jogador de futebol. Em estatísticas, o ex-lateral fez grandiosa carreira, passando por enormes clubes europeus, dentre eles o Bayern de Munique, onde é ídolo. Entretanto, para os palmeirenses, o jogador representa o rosto de uma remontada de uma era. Zé chegou em 2015 com uma missão: colocar o Palmeiras como protagonista. Juntamente com Paulo Nobre, presidente à época, Zé Roberto venceu muitos títulos, dentre eles, a Copa do Brasil de 2015 e o Campeonato Brasileiro de 2016, tirando o Palmeiras da fila. Homenagem ao companheiro. Em festividade, Zé Roberto expôs a taça da conquista do Brasileirão de 2016. Após segurar o troféu em suas mãos, o ex-jogador entregou-o para Paulo Nobre como forma de homenagem. Durante a entrega, o ídolo do Palmeiras disse: "Não faz sentido a taça estar dentro do meu memorial. Essa taça precisa estar na sua mão." Após entregar o troféu, Zé finalizou: "Precisa ter uma música que faz sentido para a tua história, que não pode ser apagada." Ambos são pilares para o grandioso sucesso que o Palmeiras tem hoje. Paulo Nobre ajudou muito o Verdão durante a época de crises financeiras e segunda divisão, e é reconhecido por todos os palmeirenses. Próximos compromissos. O Alviverde, por conta destes dois, está sendo um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil, tendo conquistado muitos títulos. Atualmente a equipe está focada no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do Palmeiras será contra o Bahia, no Allianz Parque, em partida válida pela competição nacional. O Verdão busca mais 3 pontos importantes, para que consiga seguir firme na luta pelo título. Endrick aparece para explicar a eliminação do Brasil e torcida do Palmeiras fica indignada, 17 anos. O jogador revelado pelo Verdão e que está vendido ao Real Madrid SP, acabou tendo que justificar o adeus da seleção brasileira. Brasil eliminado da Copa América. Endrick finalmente foi titular de Dorival Júnior na seleção brasileira. O atacante de 17 anos vinha sendo pedido não só pela torcida do Palmeiras, mas por quase todos que torcem pelo Brasil. No entanto, mesmo com a cria do Verdão entre os 11 iniciais, a seleção canarinho acabou eliminada da Copa América, após ser superada pelo Uruguai nos pênaltis, depois de um empate sem gols no tempo normal. Porém, uma situação acabou chamando a atenção de muitos torcedores do Alviverde Paulista. O atacante, que foi provocado durante o jogo, acabou sendo colocado para explicar a eliminação após a partida. Torcedores ficam na bronca. Isso porque, no entendimento de muitos, existem muitos outros líderes na seleção, que deveriam ser escolhidos para falar no adeus da Copa América. Diferente do jogador, agora com 17 anos, que foi titular pela primeira vez na competição. E ainda colocam o Endrick, de 17 anos, que jogou um jogo completo, para explicar a eliminação.
Não tem muito o que falar, disse um perfil voltado ao clube paulista no X, antigo Twitter. Outro torcedor foi na mesma linha, só o Endrick pareceu realmente abalado com a eliminação do Brasil da Copa América. Os outros jogadores entrevistados parecem não se importar, como se não fizesse a menor diferença, disse. Alisson e Danilo são criticados. Seguindo essa linha, muitos adeptos do Alviverde Paulista criticaram alguns dos líderes dos convocados. Um deles foi o goleiro da seleção. Enquanto isso, o senhor Alisson nem as caras dá. Pelo amor de Deus, afirmou. O capitão do Brasil, Danilo, também acabou sendo alvo. Cadê o capitão que apontou o dedo pro torcedor na arquibancada para dar explicações agora? Questionou outro internauta. Barcelona quer tirar Richard Rios do Palmeiras e Abel Ferreira toma decisão sobre venda. Com a seleção colombiana se destacando na Copa América, Richard Rios chamou a atenção do time espanhol e assunto chegou no Verdão. Colombiano desperta interesse da Europa. A seleção da Colômbia segue encantando na Copa América. Após golear o Panamá por 5-0, os colombianos estão na semifinal. O jogador do Palmeiras, Richard Rios, anotou seu primeiro gol na competição e segue sendo monitorado pelo mercado europeu. O atleta disputou os 4 jogos pela Colômbia na Copa América como titular e jogando em alto nível. Segundo o jornal Lance, Barcelona da Espanha está de olho na contratação do volante. O Palmeiras contratou Richard Rios em março de 2023, vindo do Guarani. Ele assinou até dezembro de 2025 com a possibilidade de renovar o vínculo por mais um ano, no qual renovou em março desse ano. Feliz em estar em um clube tão gigante como é o Palmeiras, que vem se destacando muito nas competições nacionais e internacionais. Fiquei impressionado com a estrutura, te dá todo o suporte para ser um profissional de verdade, disse Richard Rios quando chegou ao clube paulista. Desde que chegaram os rumores de que o Palmeiras estava interessado, fiquei muito feliz. Depois começaram muitas mensagens e ligações. Não sei como, mas chegaram no meu telefone, risos. E esse carinho é sempre muito importante para o jogador se sentir acolhido. Senti um carinho muito grande, completou o volante. Na época, o Verdão pagou R$6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador e teve a opção de comprar mais 10% por R$1,5 milhão, do qual comprou junto à renovação. Richard Rios está vinculado ao Palmeiras até dezembro de 2026 e com o atual valor de mercado avaliado em €5 milhões, cerca de R$30 milhões. Na temporada, ele soma 29 partidas com 2 gols e 1 assistência. No entanto, sobre a venda, o colombiano segue nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira. Nos bastidores, o treinador já deixou claro que não tem o desejo em se desfazer de Rios nesse momento, espantando novas especulações. Sem Richard Rios ainda disputando a Copa América pela Colômbia, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque neste domingo, 7 às 18h30, horário de Brasília com transmissão ao vivo do Bolave Brasil. O time de Abel Ferreira é o terceiro colocado com 27 pontos atrás de Botafogo em segundo com a mesma pontuação e o líder Flamengo com 31. O adversário baiano é o quinto colocado, também com o mesmo número de pontos do Verdão. Palmeiras aceita liberar Dudu ao Flamengo em troca da vinda de Gabigol. Diretoria do Verdão já deu aval e negociação pode rolar. Negócio rolando. As últimas semanas foram muito agitadas entre o atacante Dudu e o Palmeiras. Desde aquela quase ida do jogador ao Cruzeiro, o clima já não é mais o mesmo e a diretoria pensa em alternativas para o seu futuro. Outra negociação que tomou o noticiário palmeirense foi a conversa para ter Gabigol, que está afastado no Flamengo. Seu empresário já afirmou que trabalha a liberação do atacante e o Verdão é o favorito para ter o atleta. Com isso surgiram algumas especulações sobre o futuro da dupla. Alguns torcedores ventilaram essa possível troca de Dudu por Gabigol e ela pode acontecer no mercado da bola. De acordo com o GE, Palmeiras e Flamengo estudam a possibilidade da troca de Dudu por Gabigol. Essa alternativa foi levantada em reunião com as duas diretorias nos últimos dias. Aval do Verdão. Segundo a reportagem, a diretoria palmeirense já deu o ok para a liberação de Dudu ao Flamengo. Agora cabe ao jogador decidir o seu futuro. Marcos Braz, vice-presidente do time carioca, vai conversar com o atacante para convencê-lo. O camisa 7 do Palmeiras não se sente confortável em jogar no Fla, muito por conta da reação dos palmeirenses, da concorrência no elenco carioca e também de sua relação com o técnico Tite, com quem teve atritos no passado.
Resta agora convencer o palmeirense a se mudar para o Rio de Janeiro e jogar em um dos maiores rivais do Palmeiras nos últimos anos, tanto no futebol brasileiro, quanto no da América do Sul. Caminho mais fácil. A troca de Dudu por Gabigol é vista pela diretoria palmeirense como o caminho mais fácil para a negociação acontecer. Em último caso, se essa possibilidade não se concretizar, uma compensação financeira por Gabi será debatida. O atacante do Palmeiras, vale destacar, ainda pode defender outro clube no Brasileirão, já que fez apenas 3 jogos no torneio. Ele se recuperou de uma lesão grave no joelho nas últimas semanas.